Se a gente parar para pensar, o nosso dia a dia é cheio de padrões, de relações escondidas, do trânsito que pegamos ao tempo que faz lá fora. E hoje a gente vai descobrir a chave matemática para entender tudo isso. E olha, parece algo super complexo, né? Mas a verdade é que é bem mais intuitivo do que soa. Bora lá então? O nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver esse mundo de conexões ao nosso redor. Depois, a gente vai aprender a decodificar os dados, a entender o que é a tal máquina de função e onde ela aparece no nosso cotidiano. E por fim, o mais legal, o poder de prever o futuro com ela. Então, para começar, vamos olhar para uma cena bem comum e tentar enxergar a quantidade de informação que está ali escondida. Olha só para esse mapa de trânsito. Isso aqui é muito mais que uma imagem, né? É, na verdade, um sistema vivo, cheio de relações. Ele está o tempo todo conectando a localização de cada carro, a hora do dia e a velocidade. E as cores? Bom, elas entregam tudo, mostram na hora onde o trânsito flui e onde ele para. E aí vem a pergunta que vale ouro. Como é que um sistema desses consegue, de alguma forma, prever o que vai acontecer, mesmo que seja só daqui a alguns minutos? Para a gente conseguir responder isso, precisamos de uma ferramenta que nos ajude a entender essas relações. Certo. Agora vamos pegar um outro exemplo, bem do mundo real, e ver na prática como a gente pode investigar a conexão entre duas coisas que parecem diferentes. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele está de olho em algo essencial para a cidade de São Paulo, a quantidade de chuva no sistema Cantareira. E o que ele mostra de cara é uma relação muito clara, quase uma dança, entre duas variáveis diferentes ao longo dos anos. E quem são essas variáveis? De um lado, na horizontal, a gente tem o tempo, passando, mês a mês, ano a ano. Do outro lado, na vertical, temos o volume de chuva. O gráfico, então, nos conta uma história mostrando exatamente como uma coisa depende da outra. E se a gente olhar de perto, dá para tirar informações bem específicas. Por exemplo, o pico de chuva aconteceu em fevereiro de 2015. Um mês antes, em janeiro, o déficit foi de mais de 100 milímetros. E olha que interessante, em agosto daquele ano, a chuva que veio foi exatamente a esperada. Cada pontinho desses no gráfico é um fato, um registro de como o tempo e a chuva se conectaram. Então, essa ideia de uma coisa depender da outra, que a gente acabou de ver no gráfico da chuva, tem um nome oficial na matemática, e é um conceito muito, mas muito poderoso. E o mais curioso é que, uma vez que a gente entende esse conceito, a gente começa a ver ele em todo lugar. E o nome disso é... Vamos imaginar como se fosse uma máquina, uma caixinha preta. A gente coloca uma coisa dentro, que é a entrada. A máquina, então, faz sempre o mesmo trabalho, um processo de transformação. E no final, ela entrega um resultado específico, que é a saída. E aqui está a definição formal. Uma função nada mais é do que uma regra bem clara que diz, para cada valor que entra, existe um e apenas um valor de saída correspondente. É essa previsibilidade que é a chave de tudo. E o legal é que quando a gente sabe o que procurar, essas máquinas de função, elas simplesmente aparecem em tudo quanto é canto. Um exemplo clássico, o preço que se paga na bomba de gasolina. Ele é uma função direta de quantos litros foram colocados no tanque. A regra, ou seja, a função, é bem simples. O preço total vai ser R$ 4,26 vezes o número de litros. Não tem erro. E essa lógica se aplica a um monte de coisas. Na geometria, por exemplo, a área de um quadrado é uma função do tamanho do seu lado. No nosso dia, o comprimento de uma sombra no chão é uma função da hora do dia. E até na geografia, a capital de um estado é uma função daquele estado. A regra é sempre a mesma, para cada entrada, uma única saída. Mas as funções não servem só para descrever o que já é ou o que já foi. O verdadeiro poder delas, o que as torna tão incríveis, é a capacidade de nos ajudar a antecipar o que ainda vai acontecer. E essa é a grande virada de chave. A partir do momento em que a gente entende a regra por trás de um padrão, a gente consegue projetar esse padrão para o futuro, a gente consegue de fato fazer uma previsão. Um bom exemplo é o crescimento do Facebook. Se a gente analisar a função de crescimento de usuários ao longo do tempo, dá para ver um padrão. No começo foi uma explosão, algo meio imprevisível. Mas com o tempo, o crescimento continuou, só que mostrou uma clara tendência de desaceleração. Ficou mais previsível. Entender essa função permitiu prever que o crescimento não continuaria naquele ritmo explosivo para sempre. E isso tudo nos traz a uma última reflexão. Agora, com essa nova lente, essa nova forma de enxergar o mundo, que padrão do nosso cotidiano a gente talvez passe a ver como uma função?
As respostas podem estar em qualquer lugar ao nosso redor.